agora, gente, olha só que interessante. Uma vez com módulos criados, vocês podem, através desses módulos aqui, fazer include em instâncias ou em classes, ok? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho dois módulos, ok? Na realidade, eu vou deixar só um módulo aqui. Pronto. Tem um módulo de validações, ok? Esse módulo de validações, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Na minha classe A, eu quero estender validações. Quando eu faço isso, na minha classe A, ela vai ter, então, a extensão desses dois métodos, ok? Nessa instância. Se eu estendi isso daqui, eu tenho, então, dois métodos adicionados a essa instância atual, tá legal? Vamos ver isso daqui como é que vai ficar. Debugger. E vou rodar. Opa. Tá aí. Então, aqui eu tenho o A, ok? E esse A, que é a instância de uma string que eu acabei de criar, em tempo de execução, eu incluí validações e agora eu tenho aqui ó, A.validar CPF, ok? E validar CNPJ, tá legal? Opa, CNPJ, tá aí, tá legal? Então, também outra utilidade para ali a nossa classe, né, para o nosso, utilizando o módulo, agregando então na nossa instância, tá legal? Então, mais uma utilidade aí que a gente pode utilizar os módulos, né? Agora, mais uma outra utilidade bem interessante, olha só. Eu tenho aqui ó, um módulo chamado teste, ok? E esse módulo aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Esse módulo teste tem um método chamado oi, que retorna aqui somente uma string de olá, ok? Criei esse módulo e eu quero, gente, incluir esse módulo na minha string, tá? Na minha string, eu quero incluir ela em todas as instâncias que eu criar de string possível e imaginária, elas vão ter que ter o método oi, tá legal? Se eu fiz isso daqui, gente, olha lá, que interessante que vai ficar isso daqui, ó. Debugger, vou rodar o meu código. Olha só, se eu fizer A, uma instância A que eu acabei de criar aqui, né? Ponto, oi, eu tenho esse método lá, ok? Se eu criar uma outra instância, ó, Danilo, oi, eu tenho esse daqui. Ó. Se eu criar uma variável dd é igual a uma string de Fernando, ok? Então eu tenho aqui ó, dd, que é a string de Fernando. Ela tem o ponto oi? Tem. Por quê, gente? Porque eu simplesmente incluí o módulo que tem um método diretamente no objeto string, ok? Olha só que interessante isso, gente, é exclusivo. Nem toda linguagem você tem isso. Então no meu tipo, que é uma classe, eu consegui incluir, gente, um método em tempo de execução. Ou seja, toda vez que eu utilizar uma string, eu posso, então, ter esse método que resolve isso para mim, tá legal? Então, olha só, eu tenho uma string aqui, gente, que eu queria que essa string aqui, ó, tirasse os espaços e colocasse traço no lugar de espaço, ok? Aí eu poderia fazer um método assim, ó, ponto, tirar, underline, espaços, ok? Eu criei um método desse para ele tirar os espaços e colocar os traços, ok? O que eu poderia fazer, gente? Criar um módulo aqui com o nome de tirar espaços, ok? Então, olha só, criei um método tirar espaços para string, ok? Feito isso, gente, o que eu posso fazer? Na minha string atual, que é o meu self, ok? Na realidade, o meu super, eu posso simplesmente fazer aqui um gsub, substituindo, gente, tudo que é espaço para traço, ok? Então eu criei aqui, gente, um método que ele vai pegar o meu estado atual e vai fazer a alteração. Acho que aqui não é super, aqui é o self, porque é a minha instância atual, tá? Acredito que... Não, é o super mesmo. Vou fazer o teste aqui agora, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, incluir testes aqui de alterar espaços, tá legal? Fiz isso aqui, agora eu vou rodar aqui, só pra gente fazer esse mesmo teste aqui, ó. Agora eu quero utilizar, ó, tirar espaços. Rodei aqui o código, não é o super mesmo, então deixa eu mudar aqui para o self. Rodei o meu código. Então tá aí, ó. Gente, olha só, eu acabei de criar um método aqui para todas as strings possíveis que eu tiver, que vai tirar o espaço e vai colocar o traço, ok? Se eu fizer aqui, ó, Danilo está ensinando Ruby, ok? Acabei de criar aqui uma instância nova de uma string. E aí eu vou colocar aqui, ó, ponto, tirar, underline, espaços. Ok? Olha lá, funcionando bonitinho, tá legal? Então esse aqui tem um poder de execução enorme. Por quê? Porque eu acabei de criar um módulo que eu incluí numa classe diretamente, tá? E se eu não quiser incluir, se eu quiser fazer uma extensão disso, né? Ao invés de eu fazer um include, eu fazer um extend,
o que eu estou fazendo? Ao invés de eu incluir na instância, eu estou incluindo na classe, tá legal? Então, ó, incluindo e estendendo, eu tenho esse método tirar espaços, tanto para a minha classe, quanto para a minha instância, tá? Nesse caso, eu vou fazer um método diferente aqui, ó, para não dar problema e não dar erro, né? Então, vou criar aqui, ó, teste 2, e nesse outro caso aqui, ó, método de classe. Ok? Então, vou retornar aqui, teste. Beleza? Nesse outro caso aqui, então, eu vou incluir, ó, vou fazer uma extensão do método de classe. Então, na minha string, na instância, eu tenho tirar espaços. E na minha classe, diretamente, no método da minha classe, eu tenho o método de classe. Ok? Salvei aqui, vou rodar o código novamente. E aí vocês vão ver que agora eu consigo fazer o seguinte, ó, string ponto método de classe, que vai funcionar, ok? Ou seja, com o include eu incluo na instância, com extend eu incluo na classe, tá legal? Então, mais outras utilidades que a gente tem aqui utilizando o módulo.